Olá a todos, bem-vindo de volta ao canal Frei Anselmo. Estamos aqui, meu nome é Elisângela, estamos aqui a convite da Casa Frei Anselmo para falarmos mais um pouquinho do livro Religião dos Espíritos. E o capítulo que temos para falar hoje é o capítulo 25, Esquecimento e Reencarnação. Mas antes da gente entrar nesse capítulo, vou pedir que vocês ajudem a Casa Frei Anselmo divulgando esse trabalho do Frei Anselmo, dando um like, dá um like, clica no sininho, seja assinante do canal, para que o YouTube possa entender que esse é um conteúdo importante e assim possa avisar quando sair vídeos novos. Tá, então, tem o endereço aí dos canais das redes sociais da Casa Frei Anselmo, que é o Instagram, que é o YouTube, que é o Facebook, que você também pode seguir a Casa Frei Anselmo através dos endereços que está aí embaixo, que você pode clicar, tá? Mas antes de entrar no conteúdo, não tem como falar do Evangelho sem antes entrar em contato com Jesus, com Deus, com os nossos benfeitores amigos. E assim, fechando os nossos olhos para quem puder, vamos buscar calmar os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, falando mais uma vez sobre o Evangelho, através dos livros de Emmanuel, escrito pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, trazendo, Senhor, um pouquinho dos vossos ensinamentos. E assim, agradecemos por essa oportunidade, por mais esse dia, Pai amado. Como é importante ser grata pela vida, pelo lar, pela família, pelo corpo, Senhor, pela oportunidade de estarmos vivenciando essa vida, essa experiência tão importante para o nosso adiantamento, para o nosso progresso. Perdoe, Senhor, se muitas vezes não entendemos o porquê, qual o sentido da vida, mas ainda somos como crianças, engatinhando no mundo espiritual, adentrando a experiência espírita, meu Pai, ao vosso lar, a qual também é o nosso lar, e todos nós retornaremos, pois a vida espírita é eterna. Gratidão, Pai, pela oportunidade. Obrigada a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores amigos, nosso anjo da guarda, pela proteção, pelas intuições, pelo amparo, pelo auxílio. Que cada vez mais possamos renovar a nossa fé e que haja cada vez mais a necessidade do amor, da paz no mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos à leitura do livro, O livro é o nosso livro Religião dos Espíritos, escrito, como eu já disse, pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é o capítulo 45, Esquecimento e Reencarnação. Vamos ver o que fala o capítulo 45 para nós. Mas antes da gente entrar nesse capítulo 45, a gente já entendeu que Emmanuel, ele faz uma leitura das questões do livro dos Espíritos, ele explicando de uma forma simples, para que a gente possa melhor entender as questões do livro dos Espíritos. E a questão que esse capítulo 45, Religião do Espírito, nos traz é da reunião pública de 22 de 6 de 1959, é a questão 392 do livro dos Espíritos. Então, antes de adentrarmos, no capítulo Religião dos Espíritos, vamos voltar lá no livro dos Espíritos, na questão 392, para que possamos entender melhor. Depois a gente volta no livro Religião. O que fala o livro dos Espíritos, na questão ali 392? Kardec é o capítulo, desculpa, é a segunda parte do livro dos Espíritos, capítulo 7. Tá? O título é Esquecimento do Passado. Tá?
E o é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos referente ao passado, né? Ou seja, referente às vidas passadas, antes de reencarnarmos. Então, ele tem a curiosidade e ele pergunta para os espíritos: por que que não lembramos da nossa vida passada? Por quê? Por que pede o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E muitas vezes, acredito que muitos de nós já nos perguntamos sobre isso, né? Que muitas vezes as pessoas falam: ah, você está sofrendo, é karma, ah, você não deve ter sido uma boa pessoa na vida passada, ah, eu acho que eu errei muito, ah, mas eu não lembro, que culpa eu tenho, se eu não me recordo, eu não sei quem eu era, eu não sei o que eu fiz, por que que eu tenho essa vida, por que que eu nasci nessa família, por que que minha vida é tão difícil? E Kardec, ele tem essa curiosidade e pergunta para os espíritos. E os espíritos respondem, né? Vamos à resposta dos espíritos para Kardec. Ele diz o seguinte: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si, sem viver uma vida passada, sem estar vivenciando o seu passado, né? Como se a gente tivesse, aliás, ganhamos ali uma vida nova, tendo a oportunidade de reparar os nossos erros, né? De ter acertar e errar, né? Nós já temos sabemos a diferença entre o certo e o errado. Já conhecemos e sabemos diferenciar, né? Sabemos o caminho que precisamos escolher para a nossa felicidade. Não é passando por cima do outro, não é causando sofrimento no outro, não é através do orgulho, não é através. A gente sabe disso, mas muitas vezes a gente não quer reconhecer os nossos erros. Então, ele nos dá, Deus, em sua infinita sabedoria, nos permite, nos dá esse benefício do esquecimento desse passado, de vidas anteriores que vivemos, né, para que possamos ser hoje dono de nós mesmos, para que possamos aproveitar a oportunidade dessa reencarnação e adquirirmos experiências novas. Imagina, vivemos tantas vidas, todas essas vidas aqui nesse cérebro frágil. Nosso cérebro físico não comportaria tantas lembranças de tantas vidas passadas, né? Quem eu fui, o que eu fiz. Imagina se eu soubesse que a família que eu tenho hoje, o pai, a mãe, o irmão, eu tive desavenças na vida anterior, né? Minha mãe me prejudicou, meu pai era um amigo que eu gostava, que eu contava e me traiu, destruiu a minha família. Como é que eu aceitaria isso? Eu era rica, eu era poderosa na outra vida e vim pobre nessa. E como que eu vou aceitar? Será que a gente tem esse amadurecimento para entender e aceitar isso? Não, então o que que Deus, na sua infinita sabedoria, esquece o passado, vamos viver uma vida nova. Sabe quando a gente passa por uma dificuldade, por uma dor, que a gente fica revivendo aquela dor, revivendo aquela dificuldade, que a gente não vai nem para frente, nem para trás, não consegue viver mais nada, só afundada naquela dor, aí vem a depressão, a angústia, a tristeza. Então, o que que os terapeutas nos falam, né? Vamos reinventar uma vida nova, vamos esquecer, vamos sair desse passado para que a gente possa se erguer, para que a gente possa voltar a brilhar. Vamos é, es- esquecer, né? Esquecer essa dor, aprender a perdoar, né? Aprender ali a compreender, é necessário. É tão difícil, às vezes, a gente sair de uma mágoa que a gente sofre nesta vida. Você imagina a vida passada. Você imagina uma vida passada, né? Que aquele que é meu pai, que aquele que é minha mãe, que é meu irmão, que é meu marido, que é meu filho, que é meu melhor amigo, ou seja, o que for, a qual eu tenho umas desavenças, foi uma pessoa que me enganou lá atrás, que me traiu, ou que eu traí. Como que eu suportaria isso? E ele continua, Kardec, ele não satisfeito, ele continua perguntando para os espíritos.
né? Ele vem aqui na questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vida de que se esqueceu? Concebe-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Pergunta Kardec. Que haveria, na percepção ali de Kardec, talvez haveria uma oportunidade melhor de se aproveitar as experiências se lembrássemos, se nos recordássemos de quem fomos na vida passada. Mas Deus não erra. Se Deus escolheu, né, que devemos esquecer, é por uma razão. É por uma razão, né? E aí vem a resposta dos espíritos. O que os espíritos respondem para Kardec? Resposta longa. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Ou seja, cada existência a gente amadurece, cada existência a gente vai adquirindo conhecimento e não perdemos ao desencarnar, tá? Isso a gente não perde. A gente perde um anel, a gente perde uma roupa, um livro, mas a gente perde a casa, o carro ao desencarnar, mas as experiências morais que a gente vivencia durante a nossa vida na Terra, a gente não perde. Onde o seu mérito se lembra, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, ou seja, a vida espírita a qual ele viveu anterior, essa, diante dos olhos, se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado, ou seja, quando ali o espírito, ele em espírito, desencarnado, diante dos olhos, se estende a sua vida pretérita, ali ele entende, compreende onde ele errou, onde ele pode acertar, onde que ele poderia ter sido feliz. E quando ele desencarna. Então, ali ele entende, ele fala, opa, peraí, eu estou vendo, né, a minha vida toda aqui anterior. Então, vou voltar, quero voltar e quero reparar os meus erros. E os espíritos continuam explicando para Kardec, né? Quando isso acontece, reconhece justa a situação que se acha, ele reconhece que ele errou, ele entende que ele errou, onde ele errou, que ele reconhece a situação em que se acha e busca então uma nova existência, né, capaz de reparar o que vem de transcorrer. Então, eu estou nessa vida porque eu escolhi. Eu reencarnei, eu nasci porque eu escolhi a minha mãe, escolhi o meu pai, escolhi os meus familiares, escolhi as minhas provas, né, de dor e de sofrimento para que eu amadureça, não cair de paraquedas. Muitas vezes, na adolescência, na rebeldia, a gente falava, né, para os nossos pais, mas eu não pedi para nascer, vocês que quiseram, vocês me planejaram, eu não pedi para, enfim, a gente pediu sim, não sabe, a criança rebelde, o adolescente rebelde, que a gente pediu sim, a gente pediu para nascer, a gente pediu a família, porque temos algo a resgatar com aquela família. As nossas maiores desavenças e desafetos é no nosso lar, é dentro do nosso lar. A gente pediu para vir com aquela família assim, para aprender a amar, aquele pai indiferente, aquela mãe indiferente, naqueles irmãos. A gente pediu para vir essa família. Então, continua os espíritos. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar na outra vida, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento. Então, a gente pede para reencarnar para o Pai Maior. Pai, Deus autoriza, ok, meu filho, você tem muitas faltas, vai reparar, pois a lei de progresso é para todos. A lei de progresso é para todos. Então, você também, Elisângela, tem o direito de encarnar. Então, eu vou sentar ali com os meus construtores,
né? Vou planejar a minha reencarnação, as minhas provas, com o meu mentor, onde eu falhei aqui, eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa, então vamos reparar isso. No livro Os Missionários da Luz, capítulo que fala sobre a reencarnação de Sigismundo, tá? É o capítulo 12, 13 e capítulo 14. São 3 capítulos muito interessantes. E lá ele explica, Alexandre, que aumentou, explica para André Luiz sobre o processo reencarnatório, as escolhas que a gente faz do nosso corpo, as escolhas que a gente faz, as nossas provas, das dificuldades que iremos passar e da participação que temos nesses projetos, nessas escolhas. Então, assim, tem alguns exemplos que os mentores, os benfeitores explicam para André sobre o processo da reencarnação, sobre ser um completista. Um completista explica, acho que Apuleio é Alexandre, não me recordo, mas o livro é Os Missionários da Luz, capítulo 12, 13 e 14. Ele diz que o completista, quando antes da gente reencarnar, a gente tem todo aquele projeto, né? Elisângela vai reencarnar num corpo saudável, ou vai ter uma deficiência, ou aos 30 anos vai ter uma doença, ou sofrer uma decepção, mas ela vai passar por isso, ela vai ter dificuldades financeiras, ela vai ser, sei lá, pobre, ela vai ser rica, depois vai ser pobre. Então, tá tudo planejadinho, tá tudo ali, e a gente participa de tudo. A gente tem toda a participação. Ela vai ter uma deficiência na perna, ela vai ter deficiência no braço, ela vai ter um problema cardíaco, então tá tudo ali, tudo planejado. E a gente, espíritos conscientes, a gente consegue participar desse projeto. E é interessante que tem um espírito que vai reencarnar, que o corpo dela é perfeito. E ela fala assim: eu não quero me desviar mais. Então, eu não preciso de um corpo perfeito. Eu quero nesse corpo uma deficiência que vai me alertar o tempo todo para que eu não me recorde, né? Me mantenha sempre no meu caminho. Né? Então, ela pede uma deficiência no corpo. Aquele corpo é muito perfeito. Então, são capítulos bem interessantes, vale a pena ler, tá? 12, 13 e 14 do livro Missionários da Luz. Explica ali o processo reencarnatório de Sigismundo. E eles estão ali né, num ambiente que é onde se faz o planejamento reencarnatório do corpo físico, a preparação ali do corpo físico. Então, os espíritos continuam explicando para André, tende essa intuição no pensamento, no desejo criminoso e que frequentemente vos assalta, a quem instintivamente resiste. Ele fala o quê sobre essa intuição no pensamento? Eu não lembro o que eu fiz, tá? Mas a gente tem as nossas tendências que a gente nasce com elas. O que são essas tendências? Orgulho, vaidade, ganância, inveja, tendência à maldade, tendência ao crime, tendência às drogas, ao cigarro, à bebida. Então eu tenho essa, peraí, que eu tenho uma quedinha ali né, por um, pelo álcool, pelas drogas, pela fofoca, né? A gente acha que existe uma fofoquinha branca, não existe fofoca branca, azul ou verde, é maldade, é maldade. Ah, eu sou vaidosa demais, orgulhosa demais, gananciosa. Então, são esses instintos que a gente tem, que a gente precisa perceber e trabalhar, e que veio de outras vidas. Não nasceu comigo hoje, agora. Elas são de vidas passadas. Então, eu falo, opa, peraí, sou orgulhosa, então eu tenho que trabalhar esse sentimento, eu tenho que trabalhar esse comportamento do orgulho, de achar que eu não tenho que perdoar, de achar que eu não tenho que pedir perdão, né? De não compreender o outro, de me achar superior ou melhor do que o outro, né? De ser gananciosa demais a ponto de prejudicar o outro para conseguir o que eu quero, a ponto de pisar no outro para conseguir o que eu quero, né? De puxar o tapete do outro para chegar no topo.
Então, a gente tem essas intuições. E é muito importante a gente identificar nos nossos filhos pequenos. Muito cedo, eles já demonstram se eles são orgulhosos demais, eles já demonstram se eles são egoístas demais, eles já demonstram as suas maldades, né, os seus instintos, né, judiando de um animalzinho, judiando do irmãozinho mais novo. Então, a gente, como pais responsáveis, a gente precisa começar a identificar isso no nosso filho e não achar que é bonito e dar risada, é lindo, quando ele pega um cachorrinho pelo rabo, quando ele pega, chuta o animalzinho de estimação, quando bate no irmãozinho, quando não quer dividir o brinquedo. Então, são instintos que vêm lá de trás, de outras vidas, a qual a gente precisa identificar em nós e trabalhar. Não lembro do que eu fiz, mas espera aí. Se eu hoje sou orgulhosa, o orgulho deve ter me prejudicado em outras vidas. Então está na hora de eu trabalhar ele nesta. Estou tendo a oportunidade para trabalhar os meus instintos nesta vida. Vamos continuar na leitura. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recair nas faltas de que já vos fizeste culpados. Na nova existência se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Olha só que interessante, ou seja, essa voz, essa intuição, né, que muitas vezes é o nosso mentor, ali nos alertando. Elisângela, cuidado com o orgulho. Elisângela, a vaidade em excesso. Tudo em excesso não é bom. Aliás, tudo em excesso. Nada em excesso é bom. Nada em excesso é saudável. Então, é algo que a gente precisa aprender a trabalhar e identificar em nós. Reforma íntima nos ajuda muito em relação a isso. Aprender a praticar reforma íntima, nos conhecer, conhecer as nossas deficiências. Isso ajuda demais. Vamos então na leitura do livro Religião dos Espíritos, capítulo 45. Esquecimento e reencarnação. O que nos fala Emmanuel a respeito desse capítulo? Vamos lá. Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete, ou seja, né, como a gente falou no comecinho, olha a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos estagiando no planeta educandário, nessa escola que nos faz evoluir, crescer. Olha a oportunidade que temos. Surgindo semelhante período entre o berço, que lhe configura o início, e o túmulo, que lhe demarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante se lhe reconheça a vinculação à vida eterna. É forçoso, então, ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da força elétrica. É preciso atender ao problema de carga e condução. Insertando uma nova existência corpórea, uma nova existência, uma nova vida corpórea, né, reencarnação, para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos. Nossa mente ali vazia, para que a gente possa preencher de coisas novas que a gente vai aprender durante esta vida. Né? O espaço necessário para que a gente possa adquirir, aprender, vivenciar o mundo, né? Explorar o mundo, descobrir coisas novas, né? Ter essa oportunidade de recomeçar. No domínio das energias físicas e para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que em muitas ocasiões dorme em pesada letargia, graças a Deus. Nossa consciência passada e pesada está lá, adormecida.
preparando-se para reencarnar, né? Preparando-se para vivenciar novas experiências. Muito tempo antes de acolher seu abrigo materno, ou seja, existe toda uma preparação antes de eu reencarnar. Não é simplesmente, vai reencarnar hoje, amanhã se reencarna e pronto. Não, existe toda uma preparação. É como eu falei lá no passado, lá atrás, né? Existe toda uma preparação, toda uma programação, né? O papai ali, a mamãe, né? Da família. Existe toda uma organização. Né, a mente, né, o passado ali das lembranças anteriores ali adormecer, para que isso não me afete nesta vida atual, para que não interfira, para que eu possa ter essa liberdade de vivenciar novas experiências. Então, ele continua dizendo o seguinte: na maior das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelido ao sono relativamente profundo e quando perdure a vida fetal. Isso são aos espíritos superiores, os espíritos mais preparados, os espíritos elevados, aqueles que alcançaram ali no estágio maior, que não é o nosso caso ainda, né? A gente ainda está nesse... estamos caminhando no processo ali evolutivo. Em ambos os casos, explica aqui Emmanuel, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos inteira instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Muitos dizem que após os 7 anos, o espírito encarnado, ele passa ali a ter, fixar ali a vida física e uma percepção, ele passa a ter uma percepção de si, de um ser individual, né? De um ser individual que faz parte daquele mundo físico, estando cada vez mais ali distante do mundo espiritual. Por isso que antes dos 7 anos, muitas crianças vê espíritos, porque a sua visão espiritual, ela tá ainda muito sensível, digamos assim, né? Então, para ela é normal o espírito, tá tudo bem. Para ela tá tudo bem, tá normal, tem sido até amiguinhos invisíveis, que é um tema bastante interessante, que tem bastante tema aí na internet, para se falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente, por falta, ausência de conhecimento, se desespera, meu Deus, e agora? Quando a criança não tem medo, quando a criança não se assusta, quando a criança vê com naturalidade, cabe a nós pais, né? Também buscar ver isso com naturalidade e distrair a criança, né? Tirar a criança desse mundo aí que ela, né, que ela está vivenciando, está muito próximo dela, né? Tentar distrair. Mas ficar atento quando existe um medo da criança, quando ela chora. Buscar um auxílio, buscar ajuda em um centro espírita responsável, um centro espírita sério, né, para que nosso pequeno ali possa ser auxiliar. Mas sem desespero, sem assustar a criança, sem brigar, sem xingar a criança, sem dizer, você tá louco, né? Porque infelizmente muitas vezes acaba acontecendo, você tá louca, essa criança é louca, tá inventando, tá mentindo. Então precisa ter muita sensibilidade em relação a isso, para que não se piore uma situação, né? E vamos continuar. Continua Emmanuel. Temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais acrescidas consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. E como todo esse tempo é ocupado em prover-se a criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si próprio, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação
transformada e que a vida lhe propõe a continuidade do serviço divino, a regeneração ou a evolução clara e simples. E isso, continua Emmanuel, na essência é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se lhe regravarem no ser, de forma de dependências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se acha afinizado ou comprometido. Olha, Emmanuel aqui dizendo mais uma vez, né? Em forma de tendências inatas, ou seja, voltando ao que os espíritos falou para Kardec, através das intuições, através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas tendências, a gente identifica onde a gente precisa reparar, a gente identifica onde eu preciso corrigir, né? Onde eu preciso ali acertar. E é naquele meio de pessoas e circunstâncias, né, das pessoas simpáticas, das pessoas que a gente tem aversões, né, que a gente precisa se estabelecer a compreensão, estabelecer o respeito, estabelecer o amor. Então, através desses encontros e desencontros ali, porque ninguém encontra ninguém por acaso, ninguém nasce na família ali por acaso, aquele filho não é acidente, por mais que seja, né? Me cuidei, me preparei para não ter, mas ele veio, não foi acidente. Precisava vir, estava programado para vir ver. Né? Não importa o método que a gente use, muitas vezes, para evitar. É aquela pessoa que eu tem uma desavença, muitas vezes está na nossa família, que eu preciso aprender a reparar, a reajustar. Então, o nosso passado está ali. Estão nessas tendências que eu preciso corrigir. Estão naquelas pessoas que eu tenho desavenças, que eu preciso aprender a respeitar, aprender a amar, aprender a compreender, né? Aprender a aceitar. Essa é a minha parte como conhecedora, né, da doutrina espírita, como conhecedora do Evangelho, como conhecedora do Espiritismo. Porque às vezes aquela outra pessoa não conhece, já ouviu falar em espírito ou estudou muito pouco, né? Tem um conhecimento limitado. Essa é a minha obrigação como espírito, como conhecedora do Evangelho, quando Jesus veio nos falar sobre o perdão, sobre a compreensão, sobre as desavenças. Né? Volte e faça as pazes ali com seu inimigo. Jesus nos falou isso há mais de 2000 anos atrás. Terminando aqui o livro Religião dos Espíritos, tem mais uma mensagem dos Espíritos, o livro... Opa, não terminou aqui, desculpa. Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. Ou seja, a ribalta era uma fileira de luz que existia anteriormente no palco, não existe mais hoje, que iluminava o rosto dos atores. Né? Mas ele fala, né? Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça ali ela continua, mudou-se, né, aquelas luzes, mas a peça ela continua, ou seja, a minha vida ali continua. A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma. Eu mudo minha vestimenta carnal, né, a cada reencarnação, mas a minha consciência ela permanece mesmo. Os meus instintos são os mesmos, né? Com a obrigação de aprimorar-se ante a benção de Deus para a luz da imortalidade. Só assim eu vou conseguir me ascender, né, minha ascensão diante das dores, das dificuldades, suportando com coragem, suportando com fé, né, com a certeza de uma manhã melhor, com a certeza dos benefícios que eu irei receber, que eu irei ter. E que eu não esqueça, diante das dificuldades, diante das dores, buscar o Evangelho, Jesus, buscar a prece, buscar o amparo de Deus, buscar o amparo do Pai Maior, para que possa me fortalecer, lembrando que a gente tem o nosso anjo da guarda, que nos protege o tempo todo.
a gente possa cada vez mais estar mais próximo dele. E aqui no Livro dos Espíritos, para terminar, ele diz o seguinte: não temos, exceto durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição. Mais uma vez, os espíritos falando aqui da intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência lá do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então, fica aí essa leitura maravilhosa do livro Religião dos Espíritos, capítulo 45, e do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7, Esquecimento do Passado. Vale a pena a gente ir lá nos livros, ler, se aprofundar, tentar entender mais, para que a gente possa compreender muitas questões que temos dentro de nós, né? Por que eu nasci? Por que eu tenho essa família? Por que eu sofro tanto? Por que as dores? Porque eu me lembro? Porque eu sou vítima? Porque o karma? Porque isso? Porque aquilo. Então, vale muito a pena a gente poder entender por nós, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. E não esquecer de buscar sempre na prece, conversar com Deus, se aproximar de Jesus. E assim a gente termina essa leitura de hoje agradecendo ao Pai Maior pela oportunidade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pelo amparo, pelo auxílio de hoje. E para nos lembrar, Pai, o porquê estamos aqui. Nos recordar das nossas responsabilidades, nosso compromisso para conosco, para contigo, Senhor, para com o próximo. É como amar a Deus em Jesus, se não aprendemos a nos amar ou amar ao próximo. E que assim, Senhor, possamos envolver com muita luz, muito amor, o nosso planeta, o nosso universo. E que esse amor possa se espalhar, Jesus, envolvendo a cada irmão necessitada, onde a paz, onde o amor e a caridade possam se fazer cada vez mais presente. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada ao nossos benfeitores. Assim seja. E fica aí o convite de novo, tá? Para vocês não esquecerem, dá um like, compartilhe esse conteúdo, se vocês acharam que foi útil, que vale a pena. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, para que o YouTube possa entender que esse é um conteúdo importante, assim, possa divulgar, distribuir mais os nossos vídeos, para que vocês possam receber toda vez que a Casa Frei Anselmo coloca um vídeo novo aí no canal. Aí ele possa avisar a todos vocês que tem um vídeo novo. Então se inscreva, dá um like, assim, dá um clique aí no sininho. Bem, obrigada e até a próxima.